Rádio Oposição Sindical na Bahia. Programa 5. Tema: vale a pena lutar por um sindicato de base quando a burocracia domina o movimento sindical? Companheiras e companheiros bancários da Bahia. Hoje a Rádio Oposição Sindical propõe uma reflexão que muitos trabalhadores fazem em silêncio. Uma pergunta dura. Uma pergunta estratégica. Se os sindicatos estão dominados por burocratas, se a direção sindical se acomodou, se a maioria dos trabalhadores sequer participa da vida sindical, vale a pena lutar por um sindicato de base, combativo e revolucionário? Ou será que os poucos trabalhadores que ainda se organizam na oposição sindical estão lutando uma batalha impossível? O problema da burocracia sindical. Em muitos sindicatos, o que deveria ser uma organização da classe trabalhadora se transformou em uma máquina administrativa. A direção sindical passa a viver de salários do sindicato, de cargos políticos, de negociações burocráticas com patrões e governos. Nessas condições surge aquilo que a tradição marxista chama de aristocracia operária, uma camada de trabalhadores que, ao se afastar da base, passa a defender a estabilidade da ordem existente. Esse fenômeno foi analisado por estudiosos do movimento operário que desenvolveram debates a partir da obra de Marx e de Lenin. Quando isso acontece, o sindicato deixa de ser um instrumento de luta e passa a ser um mecanismo de contenção da luta de classes. Por que a maioria dos trabalhadores não participa? Muitos trabalhadores perguntam: se o sindicato não funciona, por que a própria classe trabalhadora continua elegendo essas direções? A resposta não está na moral individual dos trabalhadores. Ela está nas condições sociais criadas pelo capitalismo. Como explicou Marx, o sistema capitalista produz aquilo que ele chamou de alienação. O trabalhador trabalha o dia inteiro, enfrenta pressão no emprego, teme represálias dos patrões, recebe pouca informação política e muitas vezes passa a ver o sindicato como algo distante de sua própria vida. Assim, a passividade da classe não nasce da fraqueza moral dos trabalhadores. Ela nasce das condições materiais em que vivem. Então, por que existem oposicionistas sindicais? Apesar de tudo isso, em todos os períodos da história surgem minorias combativas. São trabalhadores que se recusam a aceitar que o sindicato seja apenas uma instituição burocrática. Essas minorias organizam chapas de oposição, produzem jornais independentes, fazem debates políticos, denunciam acordos prejudiciais aos trabalhadores. São poucos, mas sua existência revela algo importante. A consciência de classe nunca desaparece completamente. A história mostra algo surpreendente. Na história do movimento operário mundial, quase todas as grandes transformações começaram com pequenas minorias organizadas. Antes de se tornarem grandes movimentos, eram apenas grupos de trabalhadores discutindo política, pequenos jornais operários, reuniões em locais de trabalho. A própria Associação Internacional dos Trabalhadores, a chamada Primeira Internacional, organizada com participação de Marx, começou como uma articulação de minorias militantes espalhadas pela Europa. A função histórica da oposição sindical. Por isso, a questão estratégica não é apenas disputar eleições sindicais. A função histórica da oposição sindical é manter viva a perspectiva de um sindicalismo de classe, mesmo quando a maioria não participa, mesmo quando as direções sindicais tentam despolitizar os trabalhadores, mesmo quando parece que nada muda. Porque, em períodos de crise econômica ou ataques aos direitos trabalhistas, aquilo que parecia impossível pode mudar rapidamente. E nesses momentos a classe trabalhadora procura referências políticas já existentes. A pergunta final. Portanto, a pergunta que cada trabalhador consciente precisa responder é: se aqueles que controlam o sindicato não querem transformá-lo, se a burocracia sindical prefere administrar a estrutura existente, quem manterá viva a ideia de um sindicato de base, combativo e independente? A resposta da história é clara. Sempre foram minorias organizadas da própria classe trabalhadora. Companheiros e companheiras, a luta sindical nunca foi fácil. Mas cada jornal produzido, cada debate realizado e cada trabalhador que começa a questionar a burocracia sindical já é parte da construção de um novo movimento sindical. Porque a história do movimento operário mostra algo fundamental. A consciência de classe pode dormir, mas ela nunca desaparece. Você ouviu a Rádio Oposição Sindical na Bahia. Um espaço de reflexão crítica sobre o presente e o futuro do movimento sindical.